Então, bem-vindos ao programa, ao meu canal também, Simone Arrojo, no YouTube. Eu falo sobre constelação familiar e trabalho com isso com muita honra, com muita alegria, porque é um trabalho não só porque eu gosto, mas porque me traz bastante oportunidade de expansão de consciência, de evolução e de também fazer isso, através dessa ferramenta com outras pessoas. A constelação familiar honra a gratidão, honra a reconexão daquilo que foi desconectado em nós, na nossa família, no nosso planeta, na nossa convivência ou até em histórias de outras vidas, não é? E eu quero hoje fazer um programa especial em homenagem ao Santos Dumont. Aconteceu nesse período, eu estava na Alemanha, o Stephen Lindstedt, a Maria Helena. O Stephen é americano, eu tenho trabalhado com ele fora do país, com o Scalar Heart Connection, que foi uma ferramenta maravilhosa que ele desenvolveu, que é uma ferramenta que nos conecta com a mensagem e o que o nosso coração nos mostra, como uma forma de consciência também. Por isso eu sinto que o Scalar e a constelação juntos também potencializam esse trabalho de conscientização, de onde realmente está o nosso problema, aonde o nosso coração nos leva. E foi interessante porque nós voltamos da Alemanha, só que eu vim por Frankfurt e para São Paulo, e o voo deles era Frankfurt, Rio de Janeiro, São Paulo, e depois nós tínhamos um trabalho em Florianópolis. Aliás, um grande beijo para todos de Florianópolis, um grande beijo para a Sandra, que me deu esse colar maravilhoso, que participou desse trabalho. E eu, quando cheguei em São Paulo, o meu voo, eu amo o avião, amo Santos Dumont, já fui para Petrópolis, onde ali tem um pequeno museu, da onde ele morou também, com uma carta que até hoje eu não consigo esquecer, de quanto ele fez, pela humanidade, quanto ele se dedicou a desenvolver o avião, que hoje quebra barreiras, a gente pode viajar para qualquer lugar, e como eu amo viajar e fazer esse trabalho em outros países também, para mim, não existe uma invenção tão importante quanto o avião, para mim. Lógico que existem tantas outras com relação à saúde, à comunicação, mas para mim o avião, quando a gente vê aquele avião no ar, a gente pensa, meu Deus, como pode, um avião desse voar, E, enfim, gente, contando tudo o que aconteceu para chegar onde eu quero mostrar para vocês. Como é a vida e as nossas conexões acontecem. Então, o meu voo de Frankfurt, quando foi chegar em São Paulo, ele estava pousando e ele arremeteu. Ele não chegou a tocar no solo, mas ele subiu novamente e o piloto disse, estava bravo, o controlador de voo disse que eu podia pousar, e quando eu estava pousando tinha um avião na minha frente. E como era muito cedo, talvez não tivesse visibilidade ou equipamento, enfim. Mas eu fiquei muito tranquila, me senti muito tranquila. E ele pousou em São Paulo, eu peguei, depois de 2 horas, meu voo para Florianópolis e fui para Florianópolis. Quando eu cheguei em São Paulo, o Stephen tinha me mandado, a Maria Helena, uma mensagem de que eles não tinham saído de Frankfurt, porque o voo deles teve um problema técnico. E que eles iam para o Rio de Janeiro, e ao invés de fazer só uma escala no Rio, eles teriam que dormir no Rio de Janeiro. E o Stephen adora o Brasil, ele é americano, mas ele nunca foi ao Rio. E quando ele chegou, então o voo dele chegou no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, quando ele chegou em Florianópolis, no outro dia, eu falei, fique tranquilo, porque eu começo o trabalho, assim que vocês chegarem, a gente faz o trabalho juntos. E quando ele chegou, ele falou para mim, eu falei, o que aconteceu, Por qual aeroporto vocês vieram? Eu queria saber se eles desceram no Santos Dumont, ou se eles vieram pelo Santos Dumont ou pelo Aeroporto Internacional do Rio. Porque eu particularmente, não gosto muito de descer no Santos Dumont, gosto de descer no outro. E eu estava mais preocupada com isso, e ele falou, não, e a gente veio pelo Aeroporto Internacional e para Florianópolis e está tudo bem.
Eu não sei o que aconteceu, Simone. O voo teve um problema técnico, nós tivemos que voltar e assim foi. E eu pude, era meu sonho conhecer aquela praia que a gente via nas Olimpíadas, no Rio de Janeiro, e eu pude dormir de frente para essa praia, né? E foi muito bonito. Então, tem algo que me conecta, né? Me conectou com o Rio de Janeiro, a gente não ia dormir lá, dormiu lá. Ok. No outro dia, no domingo, a Conceição, uma senhora, veio e falou para mim: Simone, ontem quando nós fomos almoçar lá em Florianópolis, eu passei por uma praça em homenagem a Santos Dumont. E você sabe que Santos Dumont se suicidou? E eu falei, eu já li a biografia do Santos Dumont, né? E eu falei, olha, isso eu não lembrava, né? Para mim isso não era forte na biografia dele. Ela falou assim, acho que a gente precisaria constelar isso. Eu falei, verdade? Eu sou tão ligada, eu gosto tanto, eu sou tão grata a Santos Dumont. Verdade, a gente talvez pudesse constelar. E daí, gente, eu abri um site para ver as coisas de Santos Dumont no domingo. E daí começou a falar sobre Santos Dumont, filho de imigrantes franceses, era um engenheiro ousado, né? O pai dele era um engenheiro importante, que rasgou estradas e túneis pelos sertões antes de se tornar o rei do café em São Paulo. Santos Dumont, a mãe dele se suicidou, né? A sua mãe Francisca se suicidou, né? Uma queda deixou seu pai paralítico e porque ele teve que fazer um tratamento em Paris, ele levou toda a família, né? E por isso Santos Dumont começou, né, a frequentar aqueles lugares, né, que o ajudou a construir o 14 bis. Santos Dumont foi pioneiro das corridas de automóvel na França. Mesmo antes de inventar o avião, em 1906, ele já era recebido como herói no Brasil. Em 1903, o seu navio foi escoltado ao chegar no Rio por embarcações embandeiradas, então ele já era homenageado por corridas de automóvel. O primeiro voo da história aconteceu em 23 de outubro de 1906, que foi agora. Dia 23 foi quando a gente estava em Florianópolis. E eu não sabia, porque no dia que nós fizemos uma constelação para Santos Dumont, era o dia que ele inaugurou o 14 bis. Eu absolutamente não sabia disso. E ninguém, todo mundo lá ficou assim, puxa, é verdade. Essa data é conhecida como o Dia da Aviação. Eu também não sabia. Então, Santos Dumont não patenteou seus inventos, ele preferiu entregá-los à humanidade e permitir que outros comercializassem os seus aviões. Olha a generosidade de um ser que desenvolve algo tão importante, ele não faz a patente, ele dá para a humanidade o avião de presente. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele ficou preso uma noite numa delegacia francesa, acusado de ser um espião alemão. Ele ficou em estado de choque. Também se sentiu culpado pelas mortes causadas por sua invenção. Santos Dumont ficou muito triste quando viu que os aviões eram usados nas guerras, né? E, segundo o que dizem, foi um dos motivos que ele se suicidou, né? Só que olha o que traz aqui, gente. Santos Dumont, então, queimou, ao voltar para casa, como ele estava triste com relação às suas invenções, ele queimou todos os seus arquivos. Em 1925, ele se refugiou num sanatório na Suíça e lá ele tinha picos de euforia. Certa vez ele tentou voar pela janela com um par de asas amarrado às costas, mas foi impedido pela enfermeira. Dumont inventou o 14 bis, o relógio de pulso, o hangar e o protótipo do hidroavião. Apesar de ser o pai da aviação, seu nome já apareceu em diversos desastres aéreos. Alguns exemplos, em agosto de 1936, 2 aviões da VASP que faziam voo simultâneo São Paulo-Rio, Rio-São Paulo, para comemorar a inauguração do aeroporto Santos Dumont, se acidentaram. Para quem não sabe, os integrantes da banda Mamonas Assassinas morreram num acidente de avião, e para quem não sabe, porque eu também não sabia, o seu único álbum fora dedicado a Santos Dumont. Você sabia, André? O André sabia. Por que eu estou falando isso, gente? Porque quando eu li isso, a gente não pode ser arrogante para fazer uma constelação e querer olhar para algo só para olhar. E quando essa pessoa veio no domingo, que era do dia 23 de outubro, dia da inauguração do 14 bis, né, dia da aviação aqui no Brasil,
E o Stephen, que é americano, não conseguiu chegar, né, no voo dele, e eu tive essa coisa no voo. Eu não falei nada para o grupo, porque essa pessoa veio falar comigo sozinha. Eu falei para o Stephen, você sabia que os irmãos Wright, que são americanos, disseram que foram eles que inventaram o avião, e sempre teve essa rixa, né, de quem inventou primeiro. Foram os irmãos Wright ou foi o Santos Dumont? E para os americanos têm a Boeing, né, foi Santos Dumont, foi os irmãos Wright. Ou seja, tinha alguma coisa envolvendo algo em relação a Santos Dumont, né? E eu falei, eu vou fazer algo oculto. O grupo não sabia de nada, eu tomei a permissão de fazer âncoras, colocar, devo ou não constelar isso. E saiu que sim. Então, só eu e o Stephen sabíamos do que a gente ia fazer de movimento. Então, eu falei para o grupo, eu peço a permissão para que a gente faça um movimento em relação a Santos Dumont, se for necessário e sem nenhuma arrogância. Gente, foi algo tão fantástico, porque as pessoas, eu só coloquei 2 pessoas, alguém para ser Santos Dumont e alguém para ser a invenção dele, que foi o avião, que de alguma forma foi tomado pelos irmãos Wright, que são americanos. O Stephen estava lá como americano e eu como brasileira. Eu só fiz isso, coloquei uma pessoa para ser Santos Dumont, uma pessoa para ser o avião, porque ele não patenteou isso. A imagem, né, que esse rapaz, logo que entrou no campo, fez foi abriu os braços e correu, né, em direção ao grande invento dele, abraçou, e eles choraram muito, 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 muito. E eu comecei a chorar compulsivamente, o Stephen também ficou muito emocionado. E daí o Stephen fez um movimento, depois de um tempo, né, de querer olhar para Santos Dumont. Ele fez um movimento de reverência e falou, essa é a sua invenção, né? Obrigada pela sua invenção. E fez isso como americano, se desculpando, né, como americano, por ter não dado um lugar de honra. Então, eu quis passar isso para vocês, porque tudo que está em desordem, gente, nos afeta de alguma forma. E se está ali, se eu vivenciei também, porque o avião arremeteu, eu me senti muito segura, eu amo avião. Já teve tempo que eu tive muito medo, né? Já teve uma época que eu tinha muito medo, mas hoje eu preciso viajar muito, né? E eu quero fazer essa homenagem com respeito, né, a Santos Dumont. Por isso eu quis passar essa informação para vocês. Então, a constelação é uma ferramenta que eu agradeço ao Bert Hellinger por ter nos dado e que a gente pode conectar o que está desconectado. Então, eu passo essa mensagem a todos os brasileiros que puderam contatar Santos Dumont também através desse conhecimento e desse programa.